Graças à criação do trio elétrico, da guitarra baiana e à chegada dos blocos afros no Carnaval de Salvador, a música feita na Bahia sofreu uma mudança que a marcaria para sempre, tanto em termos artísticos quanto mercadológicos. E foi com a convergência de uma série de fatores que nos anos 80 surgiu a movimentação musical que hoje conhecemos como Axé Music. E houve uma perda, desde então, da música baiana. Não se pode ganhar uma coisa, mas perdendo uma outra. Houve a perda da música instrumental. Nesse tempo que eu estou falando, nessa fronteira entre o surgimento da Axé Music, houve uma perda, que foi a capacidade de se pular carnaval e se animar sem ter letra. O Axé Music, na verdade, ele começou a partir do momento que os blocos afros vieram para o grande centro do Carnaval de Salvador. Os grandes criadores da tal Axé Music, dessa mistura que existe, veio do toque africano, né? Da batida do tambor. Então, eu sempre digo que quem criou a Axé Music foi o povo, o seu jeito de dançar e os blocos, a arte que veio do gueto para os grandes salões. E aí começa a se perceber que a musicalidade dentro do carnaval ela era muito ampla. Dava para tocar reggae, dava para tocar merengue, dava para tocar salsa, dava para tocar galope, dava para tocar rock and roll. Quer dizer, esta mistura começa a dar origem ao que a gente chama hoje de Axé Music. Naquele momento, né, aí eu já estou falando do meio dos anos 80, né, nenhum de nós tinha a noção do que estava acontecendo ali. A gente fazia festa, fazia trilha sonora de momentos alegres, o que, aliás, ainda acontece até hoje. Mas ninguém tinha a noção da força do que estava acontecendo com a música que a gente fazia. Porque não tinha esse rótulo, Axé Music. O rótulo foi criado nos anos 90, pejorativamente, por um jornalista que escrevia no jornal, escreve até hoje, Agamenon Brito, que na época se falava muito de world music, essas coisas todas, e pejorativamente ele fez uma comparação com a música que era produzida no Carnaval da Bahia e chamou de Axé Music. E a mídia aproveitou esse termo e abraçou como sendo um estilo musical. No comecinho dos anos 80, surgiam os nomes que viriam a definir o rumo dessa história. Luiz Caldas e a banda Acordes Verdes viria abrir as portas do mercado nacional para a música feita na Bahia. Em 1975, a gente resolveu abrir um estúdio em Salvador para fazer publicidade, propaganda, spots, jingles, vinhetas. E para isso nós montamos uma banda para o estúdio, né? Essa banda ela veio crescendo e a partir do início da década de 80 nós contratamos uma banda inteira, que foi Luiz Caldas, Carlinhos Marques no contrabaixo, Cezinha na bateria, Silvinha Torres e Paulinho Torres nos vocais, Alfredo Moura nos teclados, e Carlinhos Brau e Tony Mola na percussão. O Disco Magia surgiu da necessidade de se realizar um primeiro disco que impulsionasse a carreira de Luiz Caldas, que era o líder então desse grupo. Como a gente já ensaiava nesse estúdio, éramos músicos da casa, gravávamos todo mundo, todos os clientes da WR, a gente, nos horários vagos, a gente ensaiava esse repertório aí e já começávamos a fazer shows que estavam dando superlotação. O grande momento foi o Carnaval de 85, sem dúvida nenhuma, que foi quando o Luiz Caldas explodiu para o Brasil inteiro com o Fricote. Nega do Cabelo Duro. Ali foi o marco, né? Porque a partir dali a indústria fonográfica passou a olhar para todos nós. E eles vieram para aqui, para a Bahia, e olharam e viram quem são os artistas, quem são as pessoas que estão fazendo algum movimento. E aí nós começamos a fechar contratos com gravadora. Foi naquele ano que eu fechei com uma gravadora e parti para a gente a compor nossas próprias músicas e criar identidade. No meio da taba, bater a palma da mão.
momento crucial da explosão do Axé Music que foi muito importante, foi o Chacrinha. Né? O Chacrinha foi o grande mestre, o grande padrinho da Axé Music. Foi o homem que levou Luiz Caldas, depois me levou. E eu dizia, Chacrinha, bote o pessoal para gravar, tem gente legal. E aí eu fiz um grande jantar na minha casa e apresentei todo mundo. Zé Paulo, Imateia, Brau. Vamos abrir a roda, enlouquecer. Vamos abrir a roda, enlouquecer. Da segunda apertadinha, por favor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha. Vamos abrir a roda. É um artista sensacional, entendeu? Os 2 discos, eu primeiro dividi com o Luiz Brasil, os arranjos, que foi que teve o Coco. Aquela, eu plantei aqui, quem pegou, faça o favor de trazer meu coco, que foi o primeiro, que deve ter vendido umas 80 mil cópias, ou disco de ouro, 100 mil, não me lembro. Aí o segundo foi a Rodinha, que aí bateu mesmo, bateu bacana, né? E aí, na Rodinha eu tive o controle total. Produção e arranjo, fiz o disco todo como eu queria ali. Eu já conheço o olhar. É o coruja, é o coruja, é o coruja. Leva pra mim o seu amor. Juntos na avenida, a galera de fora. E garoto, leva pra mim o meu amor. E vamos juntos na avenida. A Axé Music não mudou o carnaval, ele mudou o pensamento do Brasil, inclusive, em relação a festas e produções, né, ou chamada entretenimento. Ele não mudou só o carnaval. A Axé Music tem ações. A ação social da Axé Music é interminável, inesgotável. Embalada é de dizer amor, embalada é